A paz do Senhor Jesus a todos vocês, que mais uma oportunidade preciosa que nos concede o Senhor de estarmos reunidos juntos em nome de Cristo Jesus. Nós bendizemos, nós agradecemos, nós louvamos ao nosso Deus por esta noite em que podemos participar da Santa Ceia do Senhor. Que todos nós possamos estar sempre preparados, não somente neste momento, mas em todas as situações, preparados para participar da Santa Ceia do Senhor, o que é muito importante. Bom, agradeço ao Senhor e a todos os irmãos, aqueles que estão conosco, mais uma vez, pela perseverança de estar junto conosco, compartilhando a palavra do Senhor, essa preciosa palavra. Aqueles também que nos veem através da internet, que o Senhor também possa abençoá-los no nome de Cristo Jesus, porque também com as suas visualizações nos mantém também ativos e para continuar com esse trabalho desta forma. Vamos orar ao nosso Deus, então. Ó Deus sublime, Deus santo, Deus maravilhoso, nosso Deus e Pai, nosso Consolador, nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que tudo pode, que está sentado no teu trono de glória, majestade, resplendor e justiça. Um Deus de amor incondicional para com todos. Nós te agradecemos, Pai, por mais uma semana que tem se passado. Dificuldades, problemas, sim, ocorreram, mas o Senhor com certeza continuou abençoando a cada um dos teus filhos. Não somente esses que nos veem, mas todos os teus filhos, aonde quer que estejam, aqueles que amam a tua palavra. Usa cada um de nós neste momento, através do teu precioso Espírito Santo em que nós habitamos, para compartilhar com alegria, para receber com alegria esta palavra que vem das tuas santas mãos, ó Senhor Jesus, através da Bíblia Sagrada, a qual nós confiamos e proclamamos com alegria. Ó Deus e Pai, nós te pedimos, pelo teu Espírito Santo, aceita o nosso humilde louvor, atende a súplica, ao desejo do coração desses que buscam a ti nesta noite. E agradecidos somos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, como eu já mencionei, alguns irmãos, o nosso texto, mas não mencionei o nosso tema. Então, devido ao conteúdo desse texto, eu coloquei como tema como enfrentar as críticas. Não que seria um tema relacionado com a Santa Ceia, muito pelo contrário, não tem nenhum relacionamento com a Santa Ceia, mas a Santa Ceia é através da Santa Ceia que nós edificamos a nossa fé, que nós acrescentamos a nossa fé, nós acrescentamos a nossa comunhão com o Senhor, a nossa comunhão com os irmãos. Para isso que participamos da Santa Ceia, entre outros benefícios da Santa Ceia. Mas o nosso texto está no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, do versículo 28 ao 30. E aqueles irmãos que têm a sua Bíblia e podem abrir, por gentileza, acompanhe a leitura. O texto de 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 28 ao 30, diz assim: E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme àquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Bom, Davi diz que porventura não há razão para isso, ou seja, não teria nenhuma razão para ele descer ali. Sim, tinha uma razão para ele descer ali, para ele estar ali. E então ele apenas dele
fazer uma pergunta dele, comentar, o seu irmão já lhe criticou e disse, da forma que ele disse. E ele falou, então disse Davi, que fiz eu agora? Ou seja, que ele fez? Ele não fez nada, ele fez uma pergunta. Então ele não fez uma crítica, muito pelo contrário. Então ele foi criticado, mas o irmão, o Eliabe, talvez nem sabia porque ele estava ali. Com certeza, né? Mas então, vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno, com os nossos hinos da nossa harpa cristã, de número 15 e 39. 2 hinos que muitos cristãos já não precisam nem abrir a harpa cristã. Tanto o 15 quanto o 39 e o 301. E o 39 e o 301 são da Santa Ceia. Então, hino de número 15, conversão. Vamos louvar ao Senhor. 1, 2, 3. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde o dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Então foi, depois de muitas e muitas orações, o Senhor abriu. Nós cantamos, foi ali pela fé que os olhos abri. Na verdade, não fui eu que abri, foi o Senhor que nos abriu os olhos, aos nossos olhos espirituais, porque de nós mesmos nós não faríamos, eu respondo somente por mim, mas o homem de si mesmo não poderia fazê-lo, a não ser que o Senhor transformasse o nosso coração e abrisse os nossos olhos para compreender esta verdade da palavra de Deus, da salvação e da vida eterna. Graças a Deus. O segundo hino, nosso hino da harpa, de número 39, Alvo Mais que a Neve. Um hino relacionado, então, com
a Santa Ceia do Senhor. 1, 2 e 3. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Graças a Deus, que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Não é de alguns e os outros não. Não teria sentido nós crermos que somos perdoados de alguns pecados. Então, a salvação não viria através dele. Não teria como ser salvo. Necessitamos ser purificados de todos os pecados. Amém? Então, graças ao nosso Deus por esta oportunidade deste dia, e que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós, porque cometemos erros, falhas, faltas, e muitas vezes também julgamos o que a palavra de Deus diz que não é para fazer, então já estamos pecando, e é o nosso tema de hoje, mas que o Senhor, né, possa perdoar até os nossos maus pensamentos, porque daremos conta também dos nossos pensamentos, não somente das nossas ações, não somente se roubou, matou, adulterou e outros pecados, mas os maus pensamentos, como Jesus disse, né?
Adulterar é aquele que olhou para a mulher, desejou e a mulher era do vizinho. Então ele não fez mais nada do que olhar e então esse mau pensamento que veio na cabeça dele através deste olhar, eu estou citando esse, mas poderia ser qualquer outro, não? Tipo de cena, de situação. Mas então Jesus disse: aquele que já no seu coração maquinou alguma coisa que não agrada ao Senhor, já pecou. Então, imagina como é difícil, por isso precisamos ser revestidos do Espírito Santo para nem sequer pensar naquilo que não agrada ao Senhor, o que eu dificilmente consigo. Todo dia eu sempre, com certeza, eu penso, aliás, se não é todo dia, é todo minuto. Mas todos os dias eu creio que nós pensamos algo que não agrada ao Senhor. Então, rapidamente devemos pedir perdão ao nosso Deus. Então, agradeço esta oportunidade e peço oração que o Senhor esteja abençoando, então, as nossas atividades, o nosso ir, o nosso voltar, e que o Senhor permaneça com cada um desses irmãos que estejam neste momento conosco e aqueles que têm nos acompanhado. Esse é o pedido do meu coração e cada um de vós também tem o vosso pedido e entregue ao Senhor. Vamos iniciar com os irmãos que estão aqui à minha esquerda. Já não sei o que aconteceu. Cinco aqui. Só se tirar e pôr de novo. Pôr de novo? Irmão, tira aqui embaixo e põe de novo, por gentileza. Anderson e Keiko, por favor. A paz dos irmãos. Paz do Senhor Jesus. Só temos a agradecer, né, pela semana que Deus nos deu, pelos livramentos. E pedir oração pelo tio da Keiko ainda, que está enfrentando um câncer, né? E para que Deus possa entrar com a providência, né? Ó, Senhor. Então, o irmão Natalino, que ainda passa por algumas dificuldades de saúde. Keiko Tamaro? É o mesmo pedido e só agradecer. Então, agradecer ao Senhor. Que o Senhor tenha dado forças para eles, o horário de trabalho deles, para aqueles que não conhecem. O horário de trabalho deles é alternado, uma semana de dia, uma semana de noite, e isso exige do corpo muito mais do que trabalhar somente à noite ou trabalhar somente e durante o dia. Então, com certeza eles são gratos ao Senhor por esta oportunidade desse local de trabalho e também pelas forças que o Senhor tem concedido. Irmã Maria, irmã Nishimura, por gentileza. Sim, aí. Nós orando pelo vizinho. Amém. Aquele vizinho que fez cirurgia do coração. Aleluia, Jesus. Né? E eu vou tomar vacina agora de Covid essa semana. Gostaria que orasse por mim. Amém, Jesus. Mas, graças a Deus, né? O caminho vacina. Sexta vez, né? A vacina de sexta vez, graças a Deus, não teve grandes problemas, só dor no braço, 2 dias, mais ou menos, febre, sem febre, graças a Deus. Amém, Jesus. Só temos que agradecer. Kancha. Desse. Isso, então agradece. O irmão Nishimura, a mesma. E você. Você. Casão. Kancha desse. Ele agradece. O Anderson e os irmãos Nishimura e a irmã Maria agradecem. Então, eles participam aqui da mesma tela, então acho que ele pegou a rabeira do Anderson e já agradece. Não tem nada a ver, claro. Irmão Melvin Santana, por gentileza.
Nosso pastor, pais e irmãos, também só agradecer pela semana, pelos livramentos, e agradecer só. Algum pedido? Os familiares da Renata? Pelo meu pai tem tido oscilação de pressão, a pressão dele tem ficado muito baixa, e alguns esforços têm feito ele ter dores no peito, né? E ele já toma remédio para o coração há alguns anos, então minha mãe vai levá-lo ao médico na terça-feira. Eu pedi oração dos irmãos. Amém. Então, pressão baixa, não é alta. A pressão dele costuma ser alta, ele toma acho 3 ou 4 remédios para pressão. Dessa vez caiu demais, ele tem se sentido mal, então minha mãe já tirou alguns remédios para ver se estabiliza, na terça vai levar no médico, mas a pressão dele tem estado baixa, qualquer esforço que ele faz, ele sente dor no peito, né, cansaço. Então, pedir oração para orientar o médico, para que tudo ocorra bem com a vida dele. Muito bem. Agradecemos ao Senhor pela família do nosso irmão Melvin, e que o Senhor esteja abençoando, e ele agradece ao Senhor. Sabemos que também passa por algumas dificuldades, algumas necessidades, evidentemente não somos perfeitos, mas um coração agradecido é melhor do que todos os bálsamos, todos os nossos alívios. Amém. Muito grato, irmão Melvin e irmã Renata. Aqui está, então, glória a Deus. Irmã Bianca, consegue nos... Oi? Irmã Bianca está conosco, mas deve estar descansando. Irmã Luzinete, por gentileza. Oi? Amém. Então, irmã Luzinete, só aqui recapitulando, agradece ao Senhor por mais esta semana, por mais esta oportunidade, esse dia que se inicia para ela ali, neste momento, domingo de manhã, e que o Senhor esteja abençoando todos os passos dela, os familiares, a restauração do filho querido, e também a solução das dificuldades e alguns problemas que possam estar sobrevindo de querer abençoar os familiares ali em São Paulo, mas o Senhor está no controle e nós agradecemos ao Senhor por esta preciosa bênção desses irmãos. Simone Uemura e Kaoru Uemura, por gentileza. Bom dia, boa noite, paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Só quero agradecer a Deus por tudo. Amém. E agradecer pela oportunidade de estarmos juntos hoje. Amém. Amém. Amém, Jesus. Muito grato. Bom, a irmã Bianca ainda está, talvez não está podendo nos ouvir. Vamos aqui com a irmã Mieco, por gentileza. Só temos que agradecer. Bom dia, boa noite, a paz. Só agradecermos. Amém. Então, agradecidos ao Senhor, nos lembra mais uma vez, lembrando que participamos nesta noite do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esta misericordiosa presença tem curado, sarado, restaurado, restabelecido. O Senhor é Deus presente, que conhece as necessidades de cada um de nós, desses que estão neste momento, dos familiares de cada um deles. Ó Senhor, Tu és Deus Todo-Poderoso. O Senhor pode restaurar, pode renovar, pode sarar, pode curar, porque Tu és Deus justo, santo e bom. Deus de amor, Deus de misericórdia e abundante graça. Continuaremos e vamos perseverar continuamente na Tua palavra, ó Senhor, na Tua presença juntamente com esses Teus filhos que querem, Senhor meu Deus e Pai, agradar a Ti acima de tudo, conhecendo mais de Ti, para cada vez mais estar próximo de Ti, agradando em todas as coisas. O Senhor atenta para a súplica de cada um desses. Ao nosso irmão Nishimura agradece ao Senhor, a nossa irmã Maria,
que o Senhor pede oração em favor daquele vizinho que passou por uma cirurgia, e que o Senhor conceda a oportunidade dela estar conversando com aquelas pessoas para levar a tua preciosa palavra, uma palavra de consolo, uma palavra de alegria, uma palavra de esperança para aqueles corações, que o Senhor ali esteja com ela, capacitando para que ela possa, Senhor Jesus, levar o teu amor incondicional para aqueles que ainda não conhecem, no nome de Cristo Jesus. Ao Anderson, ao nosso irmão Anderson, à nossa irmã Keiko, que o Senhor esteja abençoando, concedendo saúde e forças ao misericordioso Deus, para que eles possam continuar no seu local de trabalho e possam continuar na tua presença pelo teu Espírito Santo que neles habita. Também intercedendo, ó Senhor Jesus, em favor daquele tio da Keiko, irmão do nosso querido irmão Natalino, que o Senhor possa abençoar, restaurar, restabelecer no tempo por ti determinado, porque o teu nome com certeza será glorificado. E nós te agradecemos, porque o Senhor sabe o tempo exato de todas as coisas e tu tens um tempo determinado para todas as coisas. Assim como ao nosso irmão Melvin, que o Senhor esteja continuamente também abençoando este lar, a sua filha Débora, a sua esposa Renata, assim como este teu filho, que passa por um aumento e uma diminuição da pressão, essa dificuldade que muitas vezes a medicina não consegue controlar devidamente, mas eu creio, e nós cremos que o Senhor pode fazê-lo, ainda que, Senhor meu Pai, esteja distante de nós, mas Ele está perto de ti, ó Deus, e o Senhor possa abençoar este homem, que com certeza tem servido na tua casa, e que o Senhor possa alegrar os corações dos familiares com a tua presença, dando a solução para esta dificuldade, para este problema. No nome de Cristo Jesus te agradecemos. Continua também abençoando o nosso irmão Júlio Kaoremura, os seus filhinhos, Noah, sua filha Sofia, assim como a nossa querida irmã, a esposa do nosso irmão Júlio Kaoremura, a nossa irmã Simone, assim como o trabalho da Igreja do Pastor Curso, a qual eles estão congregando, que o Senhor esteja ali abençoando a cada passo desse casal. No nome de Cristo Jesus, agradecem a Ti, ó Deus, e que o Senhor esteja guardando, livrando e protegendo e dando um crescimento sadio para essas crianças e mantendo a cada um desses Teus filhos na Tua presença. A irmã Luzinete também recebe de Tuas santas mãos e agradece ao Senhor tudo aquilo que o Senhor tem feito e tudo aquilo que o Senhor ainda fará por esse casal, assim como o irmão Alexandre Bonetti e os seus filhos, que o Senhor esteja guardando, protegendo e livrando, Pai, e restaurando e renovando aquele que necessita, no nome de Cristo Jesus, também pela nossa nação, ela intercede para que o Senhor esteja abençoando aos governantes e a todos que estão no nosso país, aos teus filhos que ali estão. Neste nome maravilhoso, nós te agradecemos, Pai, e te pedimos a tua presença também com o nosso irmão José Ronaldo e a nossa irmã Santina, que o Senhor esteja ali ajudando e concedendo da tua graça e do teu favor. A irmã Bianca, que está conosco, mas como regressou do trabalho, está incomunicável, mas o Senhor esteja abençoando ela ali, onde ela estiver. No seu local de trabalho, eu abençoa. Ela tem se esforçado, tem trabalhado, tem se dedicado também ao seu trabalho. Que o Senhor recompense e que ela também tem participado com as irmãs do culto de oração às quintas-feiras e que o Senhor possa acrescentar almas que possam estar ouvindo a tua palavra. Continue abençoando por misericórdia a esses pedidos e agradecemos pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela tua presença na tua casa e que o Senhor esteja consolando, Senhor meu Deus e Pai, os familiares da nossa irmã que partiu para ti, a nossa irmã Yasoshima. E nesta semana, Senhor Jesus, que se inicia, será então a cremação do corpo da nossa irmã, mas sabemos que ela está com o Senhor porque serviu ao Senhor e o Senhor com certeza tem um amor especial aos teus amados. É no nome de Cristo Jesus, a cada um desses pedidos, nós te bendizemos e agradecemos, Pai. A saúde e as forças, tudo vem de tuas mãos. A solução da dificuldade e do problema,
Perdoa, Pai, por misericórdia, as minhas ofensas, aos meus semelhantes, aos meus familiares, aos meus irmãos em Cristo, a cada um dos teus filhos, aqueles que posso ter ofendido no meu ir, no meu voltar, no meu local de trabalho também, onde convivemos com aqueles homens e mulheres ali, que o Senhor esteja abençoando, que a tua palavra também possa fazer livre curso ali naquele lugar. É no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos esta presença maravilhosa e te agradecemos, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Deus abençoe. Por misericórdia, porque não merecemos. Sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, que o Senhor é um Deus vivo, que não está morto. Esteve morto, mas estou vivo, disse o Senhor. E está vivo para todo sempre. Então ele pode nos ouvir. Não buscamos a um Deus que é de barro, de vidro, de cerâmica, de bronze, de madeira, mas um Senhor que nós cremos que estamos vivos, que está vivo. Não ouvimos, mas sentimos a preciosa presença do Senhor e recebemos das mãos do Senhor maravilhosas bênçãos e benefícios. Por isso continuaremos perseverando nesta palavra e proclamando esta palavra. Então, o nosso querido irmão Davi, voltando a esse nosso texto, o nosso querido irmão Davi, então, teve uma infância assim, tomando conta de ovelhas. Então não era uma pessoa que era voltada à luta, a matar homens, e também era bem jovem, não era guerreiro, era talvez o corpo do anti-guerreiro, que segundo dizem não era de tão boa estatura para essa finalidade, e ele tinha mais irmãos, e então ele, se lermos todo o capítulo, nós vamos ver que os seus irmãos, ou o seu irmão mais velho, tinha assim uma pequena rusga com ele, devido a algum outro acontecimento anterior, ou mais que um dos acontecimentos. Então, pessoas como ele nós conhecemos, todos nós conhecemos pessoas que possuem uma grande habilidade para criticar e julgar aos outros. Então, é habilidade, não é dom. Não tem dom de crítica, não. Né? Não existe. E também julgar, nós sabemos que é um pecado e que veementemente a Bíblia diz que é pecado. Está bem claro que julgar, não julgueis para não seres julgados, porque com a medida que eu julgar os outros, eu vou ser julgado. Então, é melhor julgar com brandura, se é que for julgar, o que já não deve ser feito, mas muitas vezes isso não ocorre. Então eu não conheço, eu não me lembro, ou eu desconheço, ou não me lembro de alguém que tenha feito críticas a si mesmo. Ou seja, eu sou ruim nisso, eu não presto para aquilo, ou eu, sem demagogia, é claro, mas aquele que faz críticas a si mesmo, ele pode fazer algumas observações, ele pode criticar algumas ações dele, sim, mas isso é bem raro, o que devia ser o melhor na nossa vida. Eu criticar primeiro antes que os outros venham fazê-lo. Mas, normalmente, então, as críticas podem ser destrutivas. Na maior parte das vezes, as críticas que chegam até nós, então, elas procuram nos difamar. Alguém sempre procura difamar você, principalmente se você é uma pessoa em eminência, uma pessoa muito conhecida, uma pessoa que tem um bom cargo, e uma boa família. Então, as pessoas procuram difamar. Não é difamar no sentido de tirar a fama, não é? Ou seja, ele é uma pessoa de grande fama, é conhecido em todos os meios. Não é nesse sentido. Difamar é de procurar desmotivar a pessoa. Essas críticas é no sentido de desmotivar você de fazer qualquer coisa, tanto na obra do Senhor como no seu local de trabalho. Ele está sempre
falando algo que vai contra aquilo que você quer fazer. Então, isso desmotiva a cada um de nós. E muitas vezes eles tentam impedir, então, de travar essa nossa conduta, como nós vemos na construção dos muros. Neemias sofreu muito, porque o pessoal queria impedir esta conduta que ele tinha esse desejo no coração. Mas o Senhor deu a vitória. Amém. Então, ou as críticas também, existem críticas que podem ser construtivas. Então, temos que aceitar a crítica, temos que fazer essa distinção entre o que se é realmente aquilo que ele está falando é verdade sobre cada um de nós. Será que aquilo que ele falou de mim é verdade? Então, ele está fazendo uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Não é para me destruírem, muito, muito pelo contrário, para edificar. Então, nesse sentido, essa crítica é bem-vinda na minha vida. Não que nós devemos criticar o outro e achando que a nossa crítica vai edificar a vida dele. Eu não posso achar nada. Eu tenho que evitar de fazer. E sim, procurar aconselhar, se eu tenho capacidade para fazê-lo. Se eu sou pior do que ele, eu não posso aconselhar ele a nada. Eu tenho que ficar, no mínimo, quieto, né? Então, essas críticas construtivas que muitas vezes nós vemos, elas são, na verdade, um bálsamo para a nossa vida, ou seja, um consolo, uma alegria, algo que nós pensamos e falamos, você tem razão, está certo, e vamos, então, tentar não fazer desta forma. O que eu e todos nós queremos que passamos por isso. Mas nós, os cristãos, então, devemos ter consciência de quem somos em Cristo Jesus e saber que não somos orientados por críticas. Eu não sou direcionado por crítica e eu não sou guiado por críticas. Eu recebo, sim, em todo lugar nós recebemos. No nosso local de trabalho e no nosso ir, no nosso voltar, pelos nossos irmãos. Não tem... dentro de casa, ela critica e eu critico e não é bom isso. Então, nós não devemos ser orientados pelas críticas, porque as críticas, 90%, não é para edificação. E sim 10%, mas que nós possamos fazê-la nesses 10% em que vamos edificar o nosso cônjuge, o nosso filho, o nosso pai, o nosso irmão em Cristo, avisando o irmão, não faz isso, o irmão não faça aquilo. Até recentemente eu vi um irmão que falou que a pregação para japonês não pode ser você seja honesto, você seja cumpridor dos seus deveres. Japonês, isso aí é normal, é da cultura, não precisa falar que a Bíblia manda fazer isso. Para japonês, nós temos que pregar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus restaura, que Jesus renova, porque ele não sabe nada disso. A cultura dele não tem isso daí. A cultura dele é independente. Então, para que eu preciso ser salvo? Salvo do quê? Para que eu preciso do amor de Deus? Como? Se eu nem vejo, nem sinto. Então, é isso que nós temos que falar para aqueles que têm essa cultura. Então, eu não posso ser orientado por elogios, muitas vezes elogios, então eu fico cheio que nem um balão e posso estar indo para o lugar errado. Não podemos ser orientados pelos elogios também, né? E assim, nós não sermos influenciados e desencorajados ou encorajados para fazer alguma coisa que não é da vontade do Senhor. Então, devemos tomar cuidado com esses elogios, com os nossos conselhos, que muitas vezes não sabemos o que se passa como é a realidade da vida da pessoa. Um mora aqui, o outro mora no exterior, ou vice-versa, ou em uma outra cidade, e nós não sabemos qual é a vida. Apenas convivemos muitas vezes através de um meio de comunicação, não face a face. Então sabemos que é impossível viver vitoriosamente sem sabermos lidar com as críticas. Então tem que ter um domínio, tem que saber lidar com as críticas. Ou seja, vou criticar a pessoa que está me criticando? Esse daí é o único caminho que não é para fazer, porque a palavra de Deus já disse que não é para fazer. Então os críticos estão sempre ao nosso redor e não temos como evitá-los.
não tem como. Todos existem pessoas que são mais, outras menos, de agir dessa forma. Então, a crítica e repreensão são coisas diferentes. Crítica e repreensão. Fazer uma repreensão é uma coisa e crítica é diferente. A crítica é uma forma de juízo. A pessoa quer aplicar um juízo, um corretivo no outro. Então, isso para o cristão não deve ser feito. A crítica, de forma nenhuma. Ao invés de criticar, nós devemos aconselhar, desde que estejamos aparelhados e capacitados para aconselhar. Como é que eu vou aconselhar alguém vou tomar o exemplo da patroa aqui. Como é que eu vou aconselhar alguém como colocar uma injeção? Não entendo nem de nada. Então, eu vou aconselhar uma pessoa naquilo que eu conheço, naquilo que eu já convivi, naquilo que eu já passei. Caso contrário, desculpa, irmão, mas eu não posso te aconselhar nisso. Eu sempre peço orientação para o irmão Melvin, para o irmão Anderson, para a irmã Luzinete, para os irmãos e demais irmãos. Ô, irmão, como é que eu faço aqui? Você já passou por isso? Como foi? Então, isso daí ela vai buscar um conselho de uma pessoa, de um pastor, de uma pessoa idônea. Então, dessa forma, nós devemos buscar edificar a vida dos outros com com o nosso aconselhamento, com o nosso conselho, com a exposição daquilo que nós já passamos. Então, sempre existe uma forma de repreender também, ou seja, repreender alguém, indicando uma solução. Repreender e não indica a solução, volta semelhante à crítica. Então, eu vou repreender, irmão, você fez isso, mas que tal você fazer desta forma? Então, o irmão Melvin, que tem filha de menor idade, desses que é questão, assim como a irmã Simone, então eu vou repreender a criança. A palavra de Deus diz que era para repreender a criança. Então eu vou repreender, mas, evidentemente, indicando a solução. Não mexe aí, não faz isso. Ele, por quê? Você não dá resposta nenhuma. Então ele não sabe o porquê. Olha, você não mexe aí, porque se você mexer aí, você vai queimar a mão. Mas se você mexer aí, você vai espetar o dedo nessa agulha e vai sair sangue, vai doer. Agora, se você quiser continuar, você vai. Não enfia o dedo na tomada que dá choque. Até que ele vai lá, enfia, toma um choque. E aí, não, resultado. Não precisa mais repreender ele. Então, quando formos repreender alguém, se apareceu esta oportunidade preciosa de repreender alguém, nós devemos usar de mansidão, compreensão e amor. Porque a palavra de Deus nos diz desta forma. Então, eu tenho que ter o amor, me colocar no lugar dele, ter a compreensão da situação dele e usar de mansidão, não de autoridade. Então, se eu for usar de autoridade, eu vou colocar mais peso sobre as costas do nosso irmão do que ele já tem. Então, não é isso que eu quero. Essa repreensão ninguém quer. Eu creio que ninguém quer esse tipo de repreensão para si. A pessoa vai repreender e dar mais problemas ainda. No livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 1, diz: Irmãos, Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. E também cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Claro, esse texto é tirado do contexto, de um contexto, né? Mas para nós devemos nos lembrar que se alguém for surpreendido em algum pecado, né, vamos restaurá-lo com mansidão. Não com autoridade, porque eu sou o melhor aqui, então você ouve o que eu estou falando que vai dar certo. Não, isso não. Então, Davi teve que enfrentar alguns críticos, como Golias. Nós sabemos que Golias falou com ele falou com Golias, e o Golias, então, verbalmente também desacatou. O rei Saul, que também nós sabemos que o perseguiu e criticou muito ele, mas o crítico mais amargo para Davi foi Eliabe, o seu irmão mais velho. Então, esses versículos nos mostram
que nós lemos, 28 ao 30, essa realidade enfrentada por Davi. Davi enfrentou aquilo que muitas vezes nós enfrentamos. Então, ele enfrentou de seu irmão mais velho. Então, quando passamos por isso, qualquer crítica sempre nos constrange, nos chateia, nos causa dor, incômodo. Qualquer crítica não é bem-vinda, ainda que seja com mansidão, com todas esses dons do Espírito Santo, mas muitas vezes a gente tem que pensar primeiro sobre aquilo que está sendo tratado. Então, em primeiro lugar, a crítica dói mais quando vem daqueles que deveriam estar ao nosso lado e estão contra nós. E era quem? Era o irmão dele. Eliabe era o irmão mais velho de Davi, mas estava contra ele. Ele não tinha só Eliabe, tinha os outros que com certeza não falaram nada, ou se falaram não está registrado. Então ele deveria estar ao lado de Davi, mas tornou-se o seu adversário. Então, às vezes, as críticas mais amargas que recebemos são feitas por irmãos em Cristo. Eu falei crítica, não estou dizendo que o irmão não pode repreender ou dar um conselho, uma informação importante para aquilo que estamos realizando. Com certeza isso é sempre bem aceito. Mas, então, irmãos em Cristo ou muitas vezes por familiares. Então, recebemos críticas de familiares. Por que você faz isso? Ou por que você é protestante? Você não podia ser de outra religião? Ou qualquer tipo de crítica que muitas vezes nós ouvimos dos nossos próprios familiares. O que fazer? Eu sou da igreja tal, e a igreja A é melhor que a igreja B. E aí começa a criticar. Não deixa ele na igreja dele e fica na sua. E se somos parentes sanguíneos, irmãos sanguíneos, ou familiares, parentes, é melhor, então, fazer o que vamos ver daqui a alguns minutos. Em segundo lugar, crítica dói mais quando vem daqueles que nos conhecem há muito tempo. Então, pessoas que nos conhecem há muito tempo, já sabem do nosso caráter, da nossa índole. Eliabe conhecia bem Davi, desde que Davi nasceu, porque ele era o irmão mais velho e Davi era o mais novo. Eu não sei qual é a diferença de idade entre eles. Mas ele, então, conhecia Davi desde que nasceu. Eliabe conhecia o caráter de Davi e a sua coragem. Já sabemos que o que Davi fez antes de enfrentar o Golias. Mesmo assim, Eliabe foi contra Davi. Por quê? Porque como ele já conhecia Davi, já sabia que ele tinha matado o leão, já sabia que ele tinha feito isso ou feito aquilo, e tantas outras situações que não estão registradas, mas mesmo assim Eliabe foi contra Davi, pois a coragem do seu irmão, do seu querido irmão Davi, denunciava a sua covardia. Ou seja, denunciava a covardia dele. Por quê? Porque Eliabe irou-se, ficou irado contra Davi. Porque porque Davi se dispôs a enfrentar Golias, de quem Eliabe e os soldados fugiam com as pernas bambas de medo. Foram 40 dias, não foi no primeiro dia que ele apareceu, Davi também apareceu e resolveu o problema. O exército estava... já não tinha mais o que fazer, já estava prestes a fugir de enfrentar o gigante Golias. Então Davi foi lá porque ele não foi lá para ver a batalha. E Eliabe sabia, porque ele sabia que Davi era uma pessoa que tinha um certo conhecimento de como enfrentar situações difíceis. Mas ele acabou agindo desta forma, criticando o irmão e numa situação que não deveria ter feito. A crítica dói mais ainda, então, quando ela é contínua. Ou seja, você pode ser criticado várias vezes pela mesma coisa. Então,
Isso faz parte do caráter de quem é duro com os outros e complacente consigo mesmo. Então, está sempre criticando a pessoa sem dar a solução, mas também, quando se trata dele, como eu falei no começo, eu não lembro de ninguém que foi crítico de si mesmo. Normalmente, eu não me critico a mim mesmo, nunca critiquei, talvez. Então, já é um erro grande. Eu tinha que criticar primeiro a mim para depois o outro. Ou seja, vou olhar o cisco do olho do outro e tirar a trave que está no meu olho. É isso que Jesus falou, para evitar a crítica. Então, em vez de ajudar o irmão a superar o problema, o crítico então tenta desmoralizar você e os seus atos. Foi o que ele fez. Então, ele tentou desmoralizar Davi e aquilo que Davi queria fazer. Em terceiro lugar, a crítica também dói ainda mais quando o crítico julga até os nossos pensamentos e intenções. O que é que fez Eliabe? Então, Eliabe falou que Davi era maldoso e estava ali só para ver a luta. Ele não sabia nada, ele não sabia nem o que estava falando. Na verdade, ele estava lá, Davi estava lá, ele estava sendo humilde e obediente ao seu pai, que lhe pediu para levar alimento para os seus irmãos. Ele não foi lá de abelhudo, como nós fazemos. Não, eu vou lá que eu quero assistir de camarote a luta. De forma nenhuma, ele foi em obediência e humildade ao seu pai, que falou para ele, não, leva alimento para os seus irmãos que estão lá na frente de batalha. E a batalha pode se iniciar a qualquer momento. Então, esse tipo de Eliabe que aparece na nossa frente, às vezes, esses críticos têm até a audácia de transformar as nossas virtudes em defeitos. Então, era uma virtude, era algo que esse irmão, o Eliabe, podia falar, ô Davi, você está por aqui, então vamos ver se a gente resolve junto esse problema. Muito pelo contrário, né? Falou o completamente oposto e tentou destruir ele, ou desmoralizar diante de todos. E, em quarto lugar, a crítica dói mais também quando o crítico visa a nos humilhar. Ele não reconhece as nossas virtudes, só vê os nossos defeitos. Virtude, é dificilmente você ouvir alguém falar das suas virtudes. É impossível alguém não ter virtudes. Todos nós temos alguma virtude. Como diz a patroa, e ela falou para uma pessoa, né? O seu marido é assim, assim, assado, mas é ruim ficar com ele, né? Mas o pior é ficar sem ele. Então, o que fazer, né? Alguma virtude ele tem, por isso que você está com ele lá 50 anos, 30, 20, 10. Então, é esta forma que nós temos que ver que a pessoa também tem alguma virtude. E muitas vezes as pessoas não reconhecem e tentam, então, tornar insignificante, né, a cada um de nós devido à nossa posição social, ao nosso local de trabalho, ou àquilo que nós estamos fazendo na obra do Senhor. Ele quer, né, puxar o seu tapete. E, de alguma forma, ele encontra, e aí, como ele não encontra, fica difícil ele não conseguir fazer da forma que ele quer, então ele critica. Então, devemos fazer como Davi fez. O que é que eu tenho que fazer, então? Nossa, quando isso vier a acontecer com cada um de nós, vou fazer o que Davi fez. Devemos fazer como Davi fez. O que ele fez? Ele não perdeu a paz nem o controle e permaneceu firme no seu propósito, afastando-se de Eliabe. Continua falando aí sozinho que eu vou fazer o que eu vim fazer aqui. Então é assim que nós devemos fazer. Está no projeto, trabalhando em algum projeto na casa do Senhor, não deixa alguém sempre vai criticar. Mas fica firme, permanece firme no Senhor, não perca a paz nem o controle que o Espírito Santo dá. Então assim, a melhor maneira de lidar com os críticos é fazer o quê? Ignorá-los e fugir de perto deles. Então, seguir esse exemplo de Davi é muito importante. Porque se você der ouvido aos críticos, você perderá a paz, o propósito e o sono. Com certeza. Então, Deus nos chamou, ou chamou a cada um de nós, para fazer o quê com os críticos? Fugir deles, e vencer os gigantes, como fez Davi. Mas orar pelos críticos. Então, aqueles que nos criticam, às vezes não entendem a situação no contexto
e critica. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que orar por ele. Se ele reconhecer que aquilo que ele está fazendo não está correto com a realidade, nós oramos em favor dele e o Senhor então vai trabalhar nesse coração e vai transformar. Então e acima de tudo também orar em nosso favor para o Senhor transformar o nosso próprio coração. Espero que tenha sempre sido útil para a cada um de nós, né, esta palavra, e que, encontrando algum crítico, foge e vai procurar algum gigante para combater. Que crítico nós não combatemos. Não tem nenhuma palavra, nenhum outro versículo na palavra que alguém combateu um crítico. Não é só Davi, não. Então, nós vemos que Paulo também enfrentou isso, e o que ele fez? Ele largou para lá, como se diz, né? Entregou nas mãos do Senhor. Que o Senhor, como nós dizemos, que o Senhor o tenha. Bom, então vamos à nossa Santa Ceia do Senhor. Desculpe aos irmãos que já estão... Por quê? Não está ligado? Tá ligado? Não, tá ligado. Bem, então vamos à Santa Ceia do Senhor, desculpe. Vamos ao nosso texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23. Isso aqui que deve estar com defeito. O cabo. Mas agora você pode tirar daqui, mano, e põe em outro lugar. Agora não precisa usar na tela. Põe direto. Não preciso mais dessa tela. Desculpe. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 28. Texto conhecido, mas vamos ler, que é a palavra do Senhor. Não? Então troca o fio carregador. Não, põe. Agora eu não sei. Desculpa, o celular da irmã minha que está tendo um problema aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, todas as vezes que nos reunirmos e partirmos este pão, nós devemos nos lembrar que este pão representa para nós o corpo de Cristo. Fazer isto em memória, lembrando de Cristo, lembrando do sacrifício de Cristo, reconhecendo que este pão representa para nós o corpo de Cristo. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Uma promessa de que ele voltará e um dever para cada um de nós. Anunciais a morte do Senhor. Cristo Jesus morreu, foi morto, foi sepultado, mas o Senhor ressuscitou, o nosso Deus ressuscitou o Filho amado, e ele está vivo para todo sempre. E também, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Não sou eu, não é a minha esposa, não é o marido, não é o filho, não é o pastor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então vamos participar junto com os irmãos. Desculpe mais uma vez o horário, não é dia habitual, mas tomamos aqui o pão, a irmã Mieco também, aos irmãos que estão conosco, tomem o seu pão, reconhecendo e sabendo que cada um de nós devemos examinar a cada um de nós para participarmos então, não? De que possamos receber o perdão dos nossos pecados. Ó Jesus, tu és aquele que foste crucificado em meu lugar naquela rude cruz, para nos dar, nesta noite, esta alegria
de nos lembrarmos do teu sacrifício, da tua morte, naquela cruz, onde o teu corpo inocente foi crucificado. Era eu que devia estar ali e mesmo assim de nada valeria. Por isso, Senhor Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, ó Deus Santo, perdoa todos os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. E ser com cada um desses teus filhos que possam participar, sabendo que Cristo Jesus foi morto no nosso lugar, inocente, em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, louvamos ao Senhor só com a primeira estrofe do hino 301. 1, 2, 3. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, Senhor. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e este cálice representa para nós, nesta noite preciosa, o sangue de Cristo Jesus. Representa para nós, e nós anunciamos a morte e o sacrifício de Cristo Jesus não foi em vão. Por isso, nós te agradecemos, ó Pai amado, por esse privilégio que o Senhor tem concedido a cada um desses seus filhos. Aqueles que podem e aqueles que não podem. O Senhor conceda uma oportunidade, mais uma vez, de estarmos reunidos no nome de Cristo Jesus, para que, assim, examinando-se a cada um a si mesmo, possa tomar desse cálice, porque esse cálice representa para nós um novo testamento, uma nova aliança, uma nova vida, uma nova esperança em Cristo Jesus. Amém. Participamos juntos, em nome de Jesus. E graças te damos, ó Pai, por esta misericordiosa bênção desta noite. Continua a abençoar esses teus servos com esta palavra maravilhosa. Vamos louvar teu nome. Desculpa. Com o hino da harpa, a segunda, os 301. E segunda estrofe. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo o peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Ó Senhor Jesus, te agradecemos por esta misericordiosa bênção desta noite. Gostaríamos de te louvar mais e mais. O Senhor é digno de honra, louvor e glória. Mas o Senhor também conhece as necessidades de cada um, ó Pai. Continua abençoando a cada um desses teus filhos com uma semana da tua presença, da tua paz, da tua misericordiosa graça. No nome de Cristo Jesus, Senhor, te agradecemos. E que possamos estar reunidos aqui no próximo domingo, querendo o nosso Deus Todo-Poderoso. E o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. Nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe, guarde e desculpem passar do horário.